Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nós Olhos da Verdade. Hoje conosco está o Coronel Wilkerson, que tem sido um crítico contundente da insanidade que vemos descendo por Washington, Tel Aviv e, não sei, para onde estamos indo, para o abismo. Algo parece errado. Mesmas notícias, mesmo barulho, dia diferente. Talvez você esteja no lugar errado, cara. O quê? Talvez você já tenha estado aqui antes. European Union era o quê? Sou um cossaco. Espera. Lembro disso. European Union era um... Certo. Isso está ficando estranho. European Union era um músico russo. Certo. Isso não é o que European Union esperava. Acontece com todo mundo. A gente acabou de se mudar. A Moscow Connect ajudou com tudo. Visto, papelada, a vida resolvida. Sério? É mesmo tão simples? Talvez não seja sobre... Talvez seja encontrar onde você realmente pertence. Enfim, abismo econômico. O Urá teve uma manchete interessante esta manhã, a primeira da versão online. J.D. Vance procura uma saída e não considera Israel uma via de escape. Israel um canal de saída. O que isso queria dizer, European Union, acho, é que ele não leva Israel em consideração na equação, ele só quer uma... Tenho certeza que sim. Ele está vendo sua carreira indo pelo ralo. Tulsi. Olha, Tulsi. A carreira da Tulsi acabou. Aquela aparição diante daquele comitê acabou com ela. Ela não tem mais carreira política. E a European Union até gostava dela. Ela era meio esquisita às vezes, mas tinha a cabeça no lugar. Ela acabou, como o Vance vai acabar, como o Pence acabou. Se eles seguirem nesse barco, estão acabados. O Pence praticamente acabou com a própria carreira. Ele já estava acabado, mas se deu por vencido e ainda disse ao Tucker, sabe, a situação das cidades americanas não é problema meu, quer ser presidente, não é problema seu. Bem, isso é coisa de republicano. Isso é coisa de republicano. Você pode se safar dizendo isso se for um republicano ferrenho. Isso é inacreditável. Nunca, nós republicanos, European Union estão no partido há basicamente 70 anos. Nossa, meu pai esteve no partido por 80 anos. Pois então, digamos 70 anos também, porque ele morreu aos 92. Então vamos dizer 42. Essa é uma boa idade. É uma ótima idade. Então essa é a parte do partido que meu pai e European Union deixamos de lado. A gente dizia, esses são os loucos. Mantenham-os no armário. As mesmas pessoas estão por aí fazendo coisas como o George H.W. Bush, que o Bush fez, ou mesmo como o Richard Nixon fez em termos de política externa e de segurança. Era um cara bem esperto nesse aspecto. Eisenhower e outros, a gente dizia que tinha que manter os loucos no armário. Pois bem, deixamos os loucos saírem do armário. E é pior, os loucos é que estão dirigindo o trem. É isso que quero dizer. Eles são os condutores, estão em cada vagão, estão em toda parte, são neoconservadores, são globalistas, escolha o rótulo que quiser, sionistas cristãos. Sim, tivemos um artigo na capa do The Washington Post esta manhã. Sério? Só que o processo de edição do The Washington Post é tão ruim que você mal consegue ler e entender o que estávamos tentando dizer sobre o Pete Hegseth, o nacionalismo cristão e toda essa porcaria. Mas, mesmo assim, colocaram na primeira página. Sabe, European Union, ouvi uma entrevista com o pastor dele, o pastor do Hegseth. Meu Deus, você teve paciência com aquilo? Bem, European Union ouviu uma parte. Não consegui ouvir tudo. Mas o comentário interessante, sabe, foi que muçulmanos não deveriam ter uma procissão. Olha, honestamente, goste você ou não, se são cidadãos e têm autorização legal, não. Ninguém deveria simplesmente sair na rua e dizer vamos tomar a rua e causar distúrbio. Mas se eles se registraram e têm permissão, então isso faz parte. Liberdade religiosa? E aí ele passa a falar dos católicos. Católicos não deveriam ter isso. Católicos não deveriam ter aquilo. Esse é um cara que acredita que as mulheres deveriam ter apenas uma responsabilidade. Dar à luz soldados. E se tiverem filhas, essas filhas também deveriam gerar soldados. Isso é tudo. Elas não deveriam ter o direito ao voto. Elas não deveriam ser iguais de jeito nenhum.
devem ser totalmente obedientes aos maridos, num casamento monogâmico e, por Deus, só produzir soldados. Ele disse essas coisas. Sobre o voto, se você olhar para as mulheres que concorrem na Europa, exceto a Maloney, ela parece meio normal. As outras, acho que nunca deveriam ter sido permitidas na política. Há um exército de mulheres que realmente nunca deveriam ter sido autorizadas a entrar na política. Você é um simpatizante oculto do movimento Make America Great Again. Sou conservador, mas olha para essas pessoas. Pelo amor de Deus, não poderiam arranjar mulheres melhores do que essas, quero dizer sério. Esse é um problema aqui também. Por exemplo, nas Forças Armadas. Quando o Powell e European Union conversávamos sobre isso, a European Union disse: se deixarmos as mulheres entrarem na porcentagem de que falamos, 27, 28, 29%, uma em cada 4, elas vão amolecer os homens e será algo positivo. Bem, cerca de 1 ou 2 anos depois, estávamos observando isso. E então, 10 anos depois, olhamos e dissemos: opa, aconteceu o oposto. O que aconteceu é que as mulheres ficaram mais duras. Temos algumas das pessoas mais sanguinárias da face da Terra vestindo saia nas Forças Armadas. Isso é verdade. Não precisávamos disso. Já tínhamos gente suficiente sedenta por sangue. Não precisávamos disso. Estou sendo irônico. Olhe para as mulheres que estão à frente da União Europeia, porém, exceto a Maloney. A Maloney ao menos parece ter alguma cabeça no lugar, mas o resto... Bem, European Union também tive sentimentos mistos sobre a Maggie Thatcher e o Colin Powell também, embora ela conhecesse bem mais do que a European Union, mas tínhamos muitas dúvidas sobre ela, especialmente quando ela resolveu as Malvinas, a Guerra das Malvinas. E quando Sandy Woodward, o almirante que comandava as forças britânicas lá, realmente apareceu. Ele veio a Newport, onde a European Union era professor na época, deu uma palestra e disse: mais um navio European Union teria jogado a toalha. Bem, o que você acha que a Maggie teria dito? A Maggie teria me chamado de volta para casa e mandado alguém me substituir e teria sido um desastre total. Mas ele disse: European Union não podia me dar ao luxo de perder outro navio. E European Union ia perder outro navio porque aquele submarino ia nos afundar todos. De novo, as pessoas não entendem que o instrumento de guerra mais poderoso da face da Terra é um submarino. Assim sim. Para a Marinha. Absolutamente. Absolutamente. E esses porta-aviões, quero dizer, acho que esta é a morte do porta-aviões de verdade desta vez, não só porque todo mundo dizia que estava obsoleto. Agora vocês vão ver que eles são obsoletos. Acho que pode ser o fim da superioridade marítima dos Estados Unidos em todos os aspectos, porque vamos ter que nos retrair para o hemisfério ocidental depois disso. E isso vai ser uma lição real para nós. E também será uma lição para a Marinha dos Estados Unidos. Vai haver pessoas que vão lutar com unhas e dentes contra isso, mas provavelmente essa é a única maneira de sobrevivermos. European Union deu uma entrevista com Cameron McGregor. Ele é ex-oficial da Marinha. Ele disse, sabe, que ainda mantém contato com todos os amigos e colegas de turma. Eles estão exaustos. Quer dizer, eles têm a missão de uma marinha que tinha mais de 600 navios. E agora estão com pouco mais de 200. Os navios estão avariados. O pessoal está acabado. Sim. E olha o que está acontecendo no mundo. O que a China está fazendo no norte central, no centro e no sul, que é basicamente o que o Irã representa. Iniciativa Cinturão e Rota apoiada em linhas ferroviárias. O que está fazendo é a mesma coisa que foi feita há 1000 anos, quando as pessoas se cansaram dos portugueses e de outros povos marítimos que cobravam taxas enormes, tanto oficiais quanto por pirataria, para navegar os mares. Eles passaram a usar rotas por terra firme e arruinaram aqueles estados marítimos. É isso que vai acontecer agora. É isso que vai acontecer. E não teremos suprimento pelo mar, porque não haverá carga fluindo nos mares. Tudo vai seguir por terra a um custo muito menor. Você sabia que a carga dos portos do Pacífico da China pode chegar ao coração da Europa em 16 horas, a 1/5 do custo de enviá-la pelo Estreito de Malaca e pelo Canal de Suez, ou algo assim? Sim, é isso que eles estão almejando, e é isso que vão conseguir. E a Europa vai estar, até certo ponto, na outra ponta dessa corda. Sim. Olha, o Trump ganhou quando pela primeira vez soltou os cães de uma guerra comercial com a China. A Rússia entrou na jogada. Certo. Sem mais produtos americanos. A Rússia entrou.
está do outro lado da fronteira. Eles surgiram em uns 2 meses. Apareceram 2 fazendas de porcos enormes. Quer dizer, tamanho industrial e porcos, eles se reproduzem como loucos. Acredito, European Union sei. European Union morava ao lado de uma fazenda de porcos. Nada como aqueles. Tem 12 lá agora. Olha, tem mais 30. Nunca vou esquecer os javalis que atravessaram nosso acampamento quando cheguei à Alemanha e assumi meu primeiro pelotão. E sabe, estávamos em manobra. European Union estava destacado para uma companhia de infantaria mecanizada e a gente estava começando a montar o bivouac ao entardecer, quando 3 daqueles javalis grandes passaram correndo bem perto de mim. European Union pensando, caramba, essas coisas são gigantes, com uns 20 leitões atrás. A última, e eram fêmeas, virou-se, começou a cavar no chão e ficou nos olhando e European Union fiquei tipo... Voltem para o tanque. E todo mundo correu de volta. A gente estava no cardápio delas. Sabe, é foda. Aquela coisa devia pesar quase 1 tonelada. Você devia ter visto meu primeiro sargento quando estávamos em manobras em Fort Stewart, na Geórgia. Meu primeiro sargento sempre andava com uma pistola calibre .45 mm1111A1 e umas 12 munições, mais ou menos. E a gente estava no jipe passando pelos pinhais de Fort Stewart, sabe? Quando aparecem 4 ou 5 desses porcos. E eram cruzamentos entre javalis russos e porcos domésticos, mas tinham entre 500 e 600 libras e os machos tinham presas de cerca de 6 polegadas. E para completar, ele era havaiano, o Peter Dudu Abush. Ele falou, ei, churrasco. Ele disse exatamente isso. Ele perguntou, o senhor se importa? European Union disse não. A gente o atropelou com o Jeep, certo? Ele corria bem ao lado da roda dianteira direita. Bam, bam, bam. Ele foi ao chão. Na semana seguinte, tivemos um luau. Não consigo imaginar fazer isso hoje em dia. Quero dizer, as coisas com que você se safava antes. Hoje em dia, te prendem por fazer isso. Te prendem por ter uma pistola carregada em uma instalação militar. Tudo ficou tão amolecido comparado a antes. Acho que vamos ver uma mudança real. E olha, se ficar menos marítimo e mais terrestre, o que European Union acho inevitável, então a Rússia tem uma escolha difícil, porque está em ambos os domínios. Sempre foi mais uma potência terrestre do que naval. Mas, por causa de seus oceanos e arredores, e especialmente do Ártico agora, onde tem uma costa imensa, ela precisa de uma componente marítima. Então a Rússia vai colocar seu peso totalmente ao lado das potências econômicas terrestres, por exemplo, a China, ou tenta se manter em ambos. Acho que, agora, o Putin parece querer tentar se manter nos dois. Ele não quer abrir mão de Washington. Pois é, não sei porquê, nesse ponto. Sinceramente, ninguém consegue entender porquê. Quero dizer, se Trump diz que 91 drones estão vindo na sua direção, isso já é motivo suficiente para desistir de Washington. Não sei o que ele vê no Trump. Ninguém entende. Não faço ideia. A menos que haja algo que a European Union não veja, como um deles agindo em nome do outro ou o contrário. Não sei. Há quem diga que Trump não é agente de Putin, mas que ele facilita a ação de Putin. Talvez, mas European Union nem vejo isso, para ser sincero. Todo o nosso conhecimento tem origem em nossas percepções. European Union, no entanto, não vejo, porque Trump ainda está fornecendo dados de alvos, ainda está entrando equipamento na Ucrânia. Se parassem de repente, aí talvez você pensasse talvez, mas veja, continua acontecendo. Não sei. Tem que manter os empreiteiros de defesa satisfeitos. Eles estão muito felizes agora, senhor. Estão eufóricos. Os Estados Unidos estão sem praticamente tudo. Tudo precisa ser construído à mão. Você devia ver a lista que as autoridades divulgaram agora. É extremamente alarmante. Quero dizer, em alguns casos são 4 dias. 7 dias, 9 dias, 12 dias, 4 dias. Deixe a European Union adivinhar, mísseis Patriot ou interceptores do Sistema de Defesa de Área Terminal de Alta Altitude. Esses são os do tipo mais, por exemplo, 4 dias. Sim, 4 dias. E vai subindo conforme você olha. Mas as munições críticas para uma guerra sustentada, como projéteis de 155 milímetros, coisas assim, não estão tão mal.
Mas essas coisas de ponta, inclusive radares, não estão indo bem. Sabe, todo mundo, quase todo mundo na Rússia ficou surpreso. Quero dizer, os especialistas ficaram surpresos que Trump fizesse isso, porque, sabe, não faz sentido. Os Estados Unidos não têm nada a ganhar com isso, e é tipo, senhores, vocês podem ser especialistas americanos, mas não conhecem os Estados Unidos, porque vocês não entendem o que está por trás de Trump. O Trump está ganhando muito... Sim, o Trump está ganhando muita grana. E Kushner e Woodcock me disseram que assinaram contratos no valor de 200 bilhões de dólares em sua chamada turnê diplomática. Não conversaram com nenhum iraniano. Isso, não falaram com iranianos, mas assinaram contratos de 200 bilhões de dólares. Nossa! Tem tudo a ver com transformar Gaza na bela cidade que Trump quer, as propriedades, a beira-mar, os direitos de petróleo e gás no Mediterrâneo, com a Arábia Saudita, com Bin Salman, com Bin Zayed, todas essas pessoas prometendo isto e aquilo. E eles acabaram de assinar muitos contratos. E era isso que eles realmente estavam fazendo. Eles não estavam fazendo diplomacia. Então Gaza, eles realmente vão tentar avançar e criar esse Gaza de Trump. Vão. Kushner e Blair são os dois grandes arquitetos. Blair como gestor no terreno e Kushner como financiador nos bastidores. Achei que fosse só mais uma daquelas ideias do Trump que murcham, como muitas outras, mas... acho que foi ideia do Kushner. Realmente acho. Acho que ele cobiçava aquela região há muito tempo e encontrou uma oportunidade para transformar essa cobiça em realidade. Olha, basta, sabe, genocidar a população e depois você faz o que quiser. E só cobrir com um pouco de concreto. Tem que ser concreto bem grosso, senão algum desses espíritos vai gritar por baixo. O Deus nos livra de ossos aparecendo de vez em quando. Ai, poxa, é isso que eles vão fazer. Vão arrasar por cima de 100 mil cadáveres, 50% deles mulheres, idosos e crianças, e depois chamar isso de vitória. Aposto que é mais de 100 mil. A Zelensky disse que a população caiu 400 mil. Halfnader acha que são 250 mil sobre European Union de igual a 100 mil porque não quer ser chamado de money. Espera um minuto. Chamar isso de maníaco é crime de guerra? Ah, sim. As pessoas que acabaram de genocidar tanta gente ficam gritando crime de guerra o tempo todo agora. Você ouviu Hashi falar ao painel de emergência das Nações Unidas sobre o ataque à escola Manab? Não. Ele falou tudo. Ele resumiu bem. Deixa a European Union ver se entendi. Este é um dos melhores diplomatas do mundo. European Union compara o Arashi ao brasileiro que foi morto no Irã pela Al-Qaeda, ou no Iraque pela Al-Qaeda. Ele disse, estes são os pontos-chave, 2 regimes nucleares intimidadores. Em inglês, claro, ele é fluente. 2 regimes nucleares intimidadores estão fazendo guerra contra um país sem armas nucleares. Isso a European Union já ouviu. Pela segunda vez, eles torpedearam a diplomacia. Que escolha de palavras. Torpedearam a diplomacia, normalizando crimes contra a humanidade de uma forma sem precedentes. O ataque à escola é apenas um exemplo. Tudo isso começou com a Palestina. 27 dias de guerra ilegal contra todos nós começaram com a Palestina. Eles atacaram 600 escolas, muitos hospitais, lares de idosos, ambulâncias paradas e em movimento, fontes de água, fontes de alimentos. Tudo isso é resultado do mundo ignorar a Palestina. Mas estamos resolvidos e vamos nos levantar. Em que momento Trump vai dizer missão cumprida e cair fora? Antes ou depois de mandar 10 mil caras para a morte? Quando me fizeram essa pergunta há poucos minutos na Al Jazeera, o que ele deveria fazer? European Union disse, declarar guerra e ir embora. O que ele deveria fazer com Netanyahu? Deixa ele. Ele vai usar uma arma nuclear. Deixa-o de qualquer forma. E se ele usar uma arma nuclear, usem uma contra ele. Bom, Netanyahu não precisa se preocupar muito. O filho e a mulher dele estão na Flórida, em Miami. Toda a comitiva dele agora me dá nojo. Ah, sim. Quando ele falou em hebraico outro dia sobre convocar mais 400 mil reservistas, na verdade recebeu alguma resistência.
Não lembro se foi Ben McVeary, Smotrich ou quem. Alguém me deu uma certa resistência e disse, bem, ainda nem reunimos os 300 mil que você convocou. Não importa. Nós vamos conseguir. Mas de onde vocês vão tirá-los? Me disseram que 1/3 dos 300 mil desertou. É daí que eles poderiam vir. E agora, se você viu os vídeos daquelas colunas Macava que o Hezbollah está simplesmente destruindo O que me espanta, este é o 4º ano do conflito entre Rússia e Ucrânia. Todo mundo viu o que drones fazem. Vocês viram alguma proteção, grades em algum desses tanques, alguma preparação para a guerra com drones? Nada. É uma loucura. European Union viu os tão vangloriados tanques blindados das forças de defesa de Israel, as tripulações saindo dos tanques e correndo o morro acima. Vi um comboio deles. Tinham 3 caminhões cheios de tropas. Quer dizer, um caminhão de 2,5 toneladas. E um deles acerta uma mina. E você vê os caras voando para fora da caçamba do caminhão. E eles vão relativamente perto uns dos outros, todos lotados, indo por aí. Nossa, sério? Os tanques também. Nem mesmo a distância padrão entre veículos na coluna. Eles acham que são absolutamente invulneráveis. Bem, depois de Gaza, eles já deveriam saber melhor do que deveriam. E por isso que Naftali Bennett está tão irritado. Ele está bravo com Netanyahu por não ter acabado com o Hamas. E Netanyahu está sendo informado pelo chefe das Forças de Defesa de Israel. Você nos manda acabar com o Hamas e está pedindo que 10 mil pessoas moram. E nem todos vão ser membros do... Eles têm que descer aos túneis e ir eliminando-os um por um. E ele não quer fazer isso. Eles tentaram inundar os túneis. Já tentaram de tudo. São tantos túneis que é complicado cimentá-los todos. Eles apenas esperam até a água baixar e voltam a entrar. Eles têm sistemas de drenagem nesses túneis. É incrível que o exército mais pequeno e tão vangloriado do mundo não tenha conseguido derrotar um bando de guerrilheiros em um espaço tão pequeno quanto a Grande Londres. E eles bombardearam aquilo brutalmente. Olhe o que estão fazendo com Beirute. Aliás, agora conseguiram, antes foram espertos porque mantinham citas, sunitas e cristãos separados. Mas agora, eles estão bombardeando os bairros cristãos por toda parte. Então as milícias cristãs vão ter que entrar. Estão bombardeando todo mundo. Então eles unificaram os 3 lados. Isso foi uma jogada... Gors, restaurantes, tudo o que ainda está de pé em Beirute é um alvo válido para eles. Tinturarias... Bem, eles disseram claramente, sabe, que vão simplesmente anexar o sul. Vamos exterminar, limpar e construir nossa própria vila no sul do Líbano. Isso vai fazer parte das nossas... E a Turquia que se cuida, porque eles vêm aí em seguida. E o Egito depois disso? Não, a European Union não acha que vão a algum lugar depois disso. Acho que este é o canto do cisne deles. Acho que eles acabaram. Como um Estado judeu no Levante que oferece refúgio a judeus do mundo inteiro, eles estão com os dias contados. Acabaram. Bem, metade dos judeus do mundo os considera um Estado herege, porque para os judeus tradicionais não se pode voltar a Israel até a vinda do Messias. E esses caras são considerados hereges. Mas a questão é, se amanhã disserem que precisam da 1ª divisão blindada ou da 1ª divisão de infantaria, lá, o Trumpas vai enviar. Não acho que ele vai mandar unidades regulares. O grupo da OIT-22, European Union, acho, seria uma reserva de reforço, por assim dizer, para a Delta e outros operadores especiais, inclusive os Rangers, em especial o batalhão de Washington, entrando para tentar. E agora, ostensivamente, a primeira missão que o Trump declarou para os próximos 30 dias é ir buscar as armas nucleares. Eles sabem do que o Ted Postel tem falado. Sabem que o Irã tem uma instalação e que provavelmente pode acoplar uma ogiva a um míssil e transformar a ogiva em nuclear a qualquer momento, e querem apreender isso. Então toda aquela conversa que o Trump fez sobre os ataques com bombardeiros B-2 é totalmente falsa. Sim, isso era óbvio. Absolutamente, era óbvio. Mas aqui está a pergunta. Certo, então eles vão entrar. Desculpe. Meu microfone acabou de começar a cair. Então estou colocando ele de volta no lugar. Certo, então, a 450 quilos de urânio enriquecido, talvez até mais. Urânio altamente enriquecido. Grau bélico.
Só está contido porque você não vai pegar aquilo com as mãos, a menos que queira encontrar Jesus bem rápido. Então tem de considerar provavelmente pelo menos o dobro do peso, quando levar em conta as unidades de contenção. Mão. Desculpe um segundo. Isso realmente não quer ficar naquele lugar. Tudo supostamente foi levado em conta pela Delta. E como eles vão evacuar isso? Certo, então você vai voar para o meio do Irã, que é uma fortaleza, provavelmente de helicóptero. Quer dizer, em que mais você vai chegar voando sem ser abatido ao cruzar montanhas? Lutar para avançar por, sei lá, quantos níveis de fortaleza subterrânea? E, você sabe, nas forças especiais você sabe que, se os locais reunirem toda a sua segurança, você está frito. Você não está carregando tanta munição. Você não vai travar um combate aberto. E então você vai carregar 1000 quilos de equipamento e material radioativo em um helicóptero e voar de volta. Isso é mais ou menos o que eles disseram ao Trump que poderiam fazer. Sério? Exatamente como eles disseram a ele. E aí eles fizeram. Eles podiam tirar o Maduro e a esposa dele da Venezuela. Certo? Eles compraram o general. Eles compraram o Rodrigues, que o traiu. Quer dizer, isso é uma coisa. Os israelenses lhes disseram onde fica, quais são as condições ao redor do local e exatamente como agir. Foi o que me disseram. Se a European Union fosse o Trump e acreditasse nisso, me batia de raiva descendo a Quinta Avenida, porque os israelenses erraram muito em tantas coisas até agora. São os mesmos israelenses, lembre-se, que disseram: vamos eliminar algumas pessoas e o Irã vai ceder. Em 3 dias, talvez 4, acabou. E os mesmos israelenses que agora estão fazendo pessoas morrerem todos os dias ao tentar reconstituir sua rede de inteligência no Irã. Não tiveram sucesso nisso. Estão dizimando seu pessoal de inteligência, tanto os comprados quanto os de carreira, sabe, do próprio quadro, porque estão fazendo com que eles morram ao tentar restabelecer contatos no Irã. Meu Deus, se ele fizer isso, seria praticamente o fim da Força Delta. Eles entram lá. Não vejo nenhuma chance deles sobreviverem. Isso é tipo Missão Impossível. Mas isso é um filme de Hollywood. Isso é real. Quero dizer, os iranianos vão ficar sabendo que eles estão vindo. European Union chamaria um monte de forças de segurança para toda a área. Acho que eles têm uma boa ideia de onde vão chegar. Porque suspeito que os iranianos estão recebendo inteligência muito sofisticada de algum lugar. Ou desenvolveram seus próprios meios, e isso inclui agentes também. Claro que tem. Ou alguém de dentro, por assim dizer, está realmente passando informações para eles. Provavelmente os dois. Porque eles têm sido tão precisos. Essa primeira rodada de alvos que atingiram, nós não teríamos conseguido. Não teríamos conseguido escolher tantos alvos com tantas variações de munições e condições diferentes em cada um dos países e acertá-los do jeito que fizeram. Quero dizer, eles não erraram absolutamente nada. Ah, sim, tudo o que quiseram atingir, atingiram. Até a instalação subterrânea do Mossad e da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos em Erbil, no Kurdistão. Sério? Sim. Nossa, European Union não ouvi falar dessa. European Union sei quer dizer se... Já os atacaram algumas vezes antes, mas foi meio esporádico, sabe? Eles só queriam avisar que sabiam que eles estavam lá, mas dessa vez eles sabiam que estavam lá e os eliminaram. Nossa. Sim, tem sido meio... Mas aí, sabe, você olha para a Zona Verde. Quero dizer, ninguém falava muito sobre isso, mas aqueles sistemas antiaéreos estavam sendo derrubados. Estão saindo fotos disso. Vão saindo vídeos o tempo todo dos moradores locais. Você só vê incêndios por toda a Zona Verde. Mas a mídia dos Estados Unidos não diz nada sobre os caras que estavam lá e os civis presos lá dentro. Bem, agora só restou o pessoal de emergência. E a única razão de todos os consulados e embaixadas na região terem chegado a esse ponto é que Marco Rubio falhou. Ele não iniciou a operação de evacuação cedo bastante para tirá-los. O que aconteceu foi que eles chegaram ao comunicado final dele dizendo: saiam, ou apenas pessoal de emergência, que costuma ser só umas 10 ou 12 pessoas. E aí não havia aviões voando e não conseguiram tirá-los. Pois é, European Union tem um vídeo de um jornalista americano. Isso lá no começo. Foi tipo no 2º ou 3º dia.
E eles falavam, sabe, de todos esses civis presos. Quer dizer, tem que imaginar que a Saudi Aramco é basicamente composta em boa parte por americanos, engenheiros, técnicos de campo e assim por diante. Além disso, sabe quantos professores e outras pessoas, gerentes espalhados pela Arábia Saudita, todas essas pessoas. E ele diz, certo, o Departamento de Estado colocou uma linha de emergência, vamos ligar para essa linha e ouvir o que eles têm a dizer. E a linha de emergência diz, não conte com o governo dos Estados Unidos para tirá-lo, sobrevivam como... É isso. É isso. O Trump simplesmente abandona, sei lá, talvez 50, 60, 100 mil cidadãos americanos e diz: paguem seus impostos e vão para o inferno. Sobrevivam como puderem, nós não vamos. O seu país não vai vir buscá-los. Não creio que ele tenha pensado, nem Rubio tenha pensado, que os iranianos levassem a sério atacar esses ativos externos. E eles foram muito cuidadosos em atingir principalmente somente os ativos que pertencem aos Estados Unidos. E se atingiram o país anfitrião, foi segundo suas próprias declarações, porque o país anfitrião estava abrigando os Estados Unidos. Bem, acabamos de ouvir de Mohammed bin Zayed que, vamos tomar aquelas ilhas junto com os americanos. Fala sério com essa boca grande. Mas você está falando das ilhas no Estreito de Hormuz. Desculpe. Nesse caso, vocês estão totalmente nessa guerra e ficam bem em frente ao Irã. Exato. E o próximo passo vai ser desaparecer. Vocês vão estar lá na ilha e olhar para trás e ver fumaça e fogo. Sem contar que os Emirados Árabes Unidos dependem 100% de água destilada das estações de dessalinização. É isso. Não há água. E o Bahrein, acabei de receber uma boa avaliação dos danos na instalação de refino do Bahrein, que é a maior do Golfo e acho que também a mais antiga. Sumiu. Nem sequer é reparável. Teriam que começar do zero e reconstruir. Bem, European Union fazia isso. Fui gerente de cadeia de suprimentos na Halliburton e na Cameron e gerente de cadeia de suprimentos em projetos técnicos para a Tecnomont. Estávamos em expansão. Expandimos a refinaria de Moscou só para produzir gasolina em 95 e construímos uma das 3 fases da gigante planta de gás natural liquefeito da Gazprom Neft, lá em Amur, para a Rússia e para a China. Agora, European Union sei quanto tempo demora para colocar muito desse equipamento em operação. Quero dizer, para encomendar esses vasos. A maioria dos vasos que tínhamos, por exemplo, tinha 1 a 3 metros. Tínhamos alguns vasos que tinham 78 metros de comprimento. Sabe, aquilo deu mais ou menos 7, 8 meses de trabalho, tudo feito à mão. Esse documento dizia que por causa dos incêndios intensos resultantes dos ataques, os bahreinitas concluíram que teriam de começar do zero. Sabe, se as cabeças de poço forem danificadas, quer dizer, leva de 5 a 6 anos para fazer uma refinaria de bom porte entrar em funcionamento. Mas se as cabeças de poço forem danificadas, ou Deus nos livre, se os poços forem danificados e for preciso reabrir os poços ou pelo menos ir pescar literalmente como pescar com ímãs para tentar tirar o tubo, refazer a tubulação, você sabe, são meses e meses a mais de trabalho. E isso já supondo que haja água, mas e se não houver plantas de dessalinização? Bem, esse era outro aspecto. Os membros da família real estavam pensando se deviam ficar lá ou não. Quando 80% da sua população realmente quer arrastar solo pelas ruas, exatamente que oportunidade para fazer isso, bem-vindo ao seu momento Mussolini, sabe? Nessa altura, ai, meu Deus. E se atingirem esse segundo nível de alvos, como a European Union disse, acho que estamos... Olha, se você olhar os últimos 2 trimestres, já estamos em recessão. Ninguém admite, mas estamos, pela definição de recessão. Se atingirem esse segundo nível de alvos, acho que isso nos mergulhará numa depressão. Sério? Bom, os Estados Unidos têm muito petróleo. Não é suficiente para suprir a demanda. Não é isso. A Rússia também tem bastante. Mas quando você começa a derrubar a infraestrutura complexa e começa a eliminar a capacidade de levar isso daqui para lá e dali para cá, você realmente perturba economias como nunca antes. Nunca vimos nada assim antes. Isso, com certeza. Nunca fomos tão desintegrados antes. Sim, e ainda estamos muito conectados uns aos outros. Apesar de toda a retórica sobre Donald Trump, sobre tarifas aqui e tarifas ali, a China diz que não precisa mais de vocês. Que não precisa mais de vocês, e por aí vai. A China tem mais motivos para dizer isso do que nós, com certeza.
O mundo é muito interconectado. E quando você começa a romper essas conexões, Katie, fechem as portas, acho que vamos ter sérios problemas. Olha, Trump poderia facilitar para os americanos estabelecendo um teto de preço, pelo menos temporário, e proibindo a exportação de petróleo para estabilizar o mercado americano por décadas. A gasolina, o combustível para aquecimento e assim por diante. Você acha que ele vai fazer isso? Não acho que ele faça, porque não creio que ele se importe. Não tenho certeza. É horrível o European Union ter que dizer isso. Não tenho certeza se pessoas como Scott Bessent e qual é mesmo o nome do secretário de Energia, não consigo lembrar. European Union o ouvi outro dia. Não acho que sejam muito inteligentes. Não são. E aí você tem um sujeito que realmente não sabe do que está falando. E na maior parte do tempo só fala bravata. E tem gente que o aconselha que é pior, porque aplaudem a sua bravata. Então, como se tira uma decisão coerente de um grupo assim? Bem, o Bessent é bom em derrubar moedas. Foi isso que ele fez para o Soros. Mas European Union o ouvi falar sobre economia, e European Union estudei economia. European Union tem uma formação complementar em economia. Só faltava uma disciplina para a European Union concluir o bacharelado em economia. Mas se você não vai fazer doutorado, não faz sentido fazer aquilo. European Union já tinha terminado meu mestrado em administração de empresas e todo o resto. Pensei, para que mais um? Mas, sabe, estudei economia o suficiente para ouvir o Bessent e perceber que ele não entende nada de economia. Ele não tem a menor ideia. Acho que foi a Universidade Brown, e havia mais um grupo também. Não lembro quem era, mas eles publicaram um relatório e European Union ainda não li tudo. Li o resumo executivo. Não tenho dúvida de que provavelmente está correto. Desde 2000, os Estados Unidos mataram 38 milhões de pessoas com suas sanções. Não me surpreenderia. 50% eram crianças ou pessoas com menos de 16 anos. E aí some as guerras e as vítimas desses conflitos. Estamos rivalizando com Stalin. Estamos rivalizando com Mao, até com Hitler. Stalin nem foi tão ruim assim. Lenin causou boa parte desse dano. E Trotsky também, antes do Stalin. Stalin espalhou isso com 36 milhões nas purgas. Na real, bem, European Union sei que já viu os números no Ocidente. Eles são insanos. Na realidade, nas purgas foram cerca de 3 a 6 milhões. E isso ainda é uma quantidade pequena de pessoas, incluindo meu bisavô e os irmãos dele. Não diga isso, Alan Fur. Tem também o sistema Gulag. O sistema Gulag, quer dizer, era um campo de trabalho, não era um campo de extermínio. E variavam muito, desde condições desumanas, minerando ouro em algum lugar na Sibéria, até campi universitários. Porque Sukhoi e MiG, por exemplo, eram gulags que funcionavam como campi universitários. Eles dormiam em dormitórios e depois simplesmente viraram universidades ou se tornaram escritórios de projeto. Então variava muito, enormemente. Você está chamando Nikita Khrushchev de mentiroso no discurso secreto dele. Nikita Khrushchev, ele odiava tanto o Stalin que dizia qualquer coisa. Sabe o que é interessante? Um comissário em Stalingrado odiava o Stalin. E o exército russo não fez ataques em ondas humanas em Stalingrado, ao contrário do filme Enemy at the Gates. Mas se você ler o livro, é um excelente livro. O filme veio do livro War of the Rats, que é ficção. Eles só roubaram o título de Enemy at the Gates. O livro era ótimo. Foi um escritor americano que obteve permissão para viajar pela União Soviética no início dos anos 70 e entrevistar todas essas pessoas. O filme pode ter sido impreciso, falso, tanto faz, mas era cativante na forma como apresentaram a história. Sim, o alemão e o jovem russo. Na verdade, European Union torcia pelo jovem russo que matou o lobo no final. Esse jovem russo ele já era capitão ou major quando chegou a Stalingrado, ele já era um atirador de elite incrível quando chegou lá, ele não era só um soldado raso correndo em carga, isso é bem interessante, quero dizer, toda essa história, mas, sabe, naquele momento o exército russo estava mais bem armado do que os alemães, eles tinham submetralhadoras, 1 em cada 2 tinha submetralhadora, eles varreram os alemães e os expulsaram, os alemães não sabiam lutar nas cidades, eles eram ótimos em guerra de manobra. A estrada também ajudou. Sim. Sabe quantos veículos com rodas subiram por aquela estrada? 840 mil. Sim. Na verdade, mais equipamentos móveis,
material de mobilidade, subiu por aquela estrada do que passou por Murmansk. Os alemães nunca foram tão mecanizados, isso é um mito. Quer dizer, a maior parte da logística deles era com carroças e cavalos. Pois é, as pessoas costumavam me perguntar como Patton conseguiu girar o terceiro exército tão rápido e se mover para o flanco da contraofensiva. É simples. Fomos o único exército na Segunda Guerra Mundial que era 100% mecanizado. Pois éramos, sabe por quê? Marshall e alguns outros, quando Marshall era coronel e depois brigadeiro, ele começou isso quando estava trabalhando para a Pérsia na Primeira Guerra Mundial. Fizeram uma análise na década de 1930. E a análise dizia, podemos levar ração para animais ou podemos levar gasolina, o que é mais barato. E quando terminaram a análise, a gasolina provou ser mais barata que a ração. Então começaram a se livrar de mulas e cavalos. No caso do Exército Vermelho, quer dizer, em defesa deles, a frente era tão grande que você ainda podia usar cavalaria em muitos lugares. Pois é, porque o que eles faziam era, as forças mecanizadas abriam um buraco na linha alemã. Você jogava uma divisão de cavalaria nisso e então eles causavam estragos na retaguarda. Não dá para fazer isso com drones. Que é exatamente o que a cavalaria devia fazer. Os canhões e tudo abriam a brecha e então a cavalaria passava e explorava. Certo. E aí você tem casos como a carga da Brigada Ligeira. Por onde é que a gente deve ir? Vamos até o fim mesmo com eles atirando na gente de todos os lados. Canhões à esquerda deles em rajadas e trovões no Vale da Morte cavalgaram os 600. Só que eles deviam ir apenas para a esquerda deles e parar ali, não ir até o fim. Os britânicos são como a gente, eles conseguem tirar a alegria de uma tragédia. E não, a Brigada Pesada não o seguiu. Eles olharam em volta e disseram, nem pensar. Não. Que se dane, deixa os idiotas continuarem a carga. Que sejam heróis. É isso, e você tem razão. Eles montam isso, é a grande investida. É como se aquilo tivesse sido um grande erro com aquele sujeito. Foi um erro colossal. Igual a investida de Wellington contra os atiradores de Andrew Jackson em Nova Orleans. Pois é. Os veteranos da campanha da Península de Wellington estão sendo dizimados. Eles enfrentaram gente que atirava de trás das árvores. E acertavam o que mira. Bom, se o Trump mandar o 82 metive divisão aerotransportada para Ilha Carg, vai ser a mesma coisa, só que vão entrar drones. Do lado iraniano, acho que seria suicídio. Agora, eles poderiam montar algo, fazer uma finta aqui e outra ali, e talvez colocar uma força central. Ou seja, a força principal, de, digamos, 150 ou 200 homens. Mas aí eles vão morrer. Quero dizer, imagine aquele pequeno contingente entrando naquele lugar. Caracas é uma coisa. Um país do tamanho da Europa Ocidental, com capacidade por todo o território, é outra história. Não tenho ideia por que Cayenne e outros estão deixando isso acontecer. O Kane só entende das coisas de bombardeio, quer dizer, ele é da Força Aérea. Ele alguma vez superou isso? A princípio, o European Union, pensei, vendo as coisas. Porque o grupo com que European Union estou começou a verificar as informações. Verificamos o 15º Carimo Grupo Expedicionário de Fuzileiros Navais. Verificamos o grupo expedicionário saindo do sul da Califórnia. Verificamos as plataformas e os navios de desembarque. Verificamos tudo isso. E descobrimos que o Pentágono dizia, e a porta-aviões, por mais atrapalhada que seja na Casa Branca, dizia que isto e aquilo estava acontecendo. Descobrimos, por exemplo, que a unidade avançada destacada em Okinawa, se viesse, nem sequer tinha recebido uma ordem de alerta. Então estamos tentando entender por que estão divulgando tudo isso sobre a disposição de navios, sobre a movimentação de navios, de grupos expedicionários, da 82ª Pintura da Visão Aerotransportada, do Regimento de Aviação de Operações Especiais em Campbell. Divulgam tudo isso e nenhuma dessas unidades sequer recebeu alertas. O que está acontecendo aqui? Estamos tentando fabricar uma ameaça que, na verdade, não queremos usar porque sabemos que, se for empregada, será destruída. Não sei. Agora, porém, estamos verificando e descobrindo que unidades estão realmente se movimentando e navios estão realmente se movendo. Então, European Union, não sei qual é a situação. É um mistério. Como aquele cara em Shakespeare apaixonado continua dizendo, é um mistério. Pois é, como vamos montar essas jogadas é um mistério. Ok, então eles tomam a Ilha Cart, podem tomar uma ou duas ilhas no Estreito de Hormuz. Além disso, haverá drones com visão em primeira pessoa, que podem voar até 50 quilômetros.
A distância do continente até a Ilha Card é de 36,5 quilômetros. E mais, eles vão ser caçados dia e noite por adolescentes irritados com joysticks e drones. E depois, ok, então você tomou 2 ilhas e o Irã vai se render depois de... Pois é, não faz sentido nenhum. A propósito, uma daquelas ilhas, claro, é dos Emirados Árabes Unidos, mas o Irã tinha menos capacidade de se defender naquela época. Os Emirados Árabes Unidos tentam tomar essa ilha há cerca de 30 anos, pois é, ainda não conseguiram. É isso que a European Union quer dizer. Tentaram tomar Karg, ele tentou 2 vezes tomar Karg. Certo, Karg fica a 200 quilômetros. E só para chegar lá, realisticamente falando, eles bombardearam tanto a pista que os C-130 não conseguem pousar. Pois é, isso não foi muito inteligente. Você pode ir até Basra e, bem ali naquela ponta, você fica bem perto. Mas como você chega de lá até a ilha sem ser, você sabe, observado e acabar sendo atingido? Quero dizer, um C-130 chegando, quantos daqueles caras em Karg têm mísseis terra-ar portáteis Eagle Tsuidu disparados ao ombro? Um C-130 é um alvo lento, pelo amor de Deus, é um alvo enorme. Sabe, foi isso que derrubou o avião-tanque, certo? Ah, sim, nós mentimos sobre isso, mas foi isso que o derrubou. Soube disso cerca de 1 hora antes de sair nas notícias, simplesmente caiu do céu. Essas aeronaves de alerta e controle aerotransportado são plataformas muito caras e valiosas para se usar. Ouvi dizer que perdemos 3 delas em Prince-Sol. Não. O Trump disse que era só a pintura arranhada e que iam colocar um pouco de fita adesiva e elas voltariam. É por isso que estão apressando para tirar algumas do armazenamento inativo. Poxa, não consigo imaginar quantas baixas já houve. Quero dizer, baixas de verdade, não aqueles 12 caras que o Trump admite. Sim, estamos do lado israelense. Recebemos um relatório do sistema hospitalar israelense dizendo que 5.617 pessoas foram atendidas em hospitais. Mas então o governo veio logo depois e disse que, exceto 117, todos foram liberados porque os ferimentos não justificavam a internação. Certo. Provavelmente precisavam dos leitos. Volte para o abrigo antiaéreo. Você está apenas sem o braço. Isso é só um ferimento super... E logo em seguida tivemos o que a European Union acha ser um número considerável de baixas nas forças de defesa de Israel, e foi chocante. Como você pode imaginar, há mais feridos em ação do que mortos em ação entre os pilotos. Geralmente é assim, 11 para 1. Porque a distância para a evacuação é muito curta. Quantos dos mortos em ação são retornos do campo de batalha? Você não obtém resposta para isso. Ok, então você deixa os caras na ilha de Karg. Como você retira os feridos em ação? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Os mata-viúvas? Os mata-viúvas. E você torce para que, quando parar sobre o navio hospital ou o que for, a embreagem não falhe e você não colida com o navio. Ai, meu Deus. Essas coisas parecem legais. Mas quando você olha os incidentes, acho que 3 delas só no Japão desabaram com o tempo e caíram. Um dos meus colegas dos fuzileiros, que realmente tem uma estrela de prata e mais algumas condecorações do Vietnã. Ele disse, sabe, European Union sou fuzileiro até o fim. Mas se alguém me desse uma ordem para entrar naquele negócio numa missão, não sei se European Union entraria. Quer dizer, para o bem ou para o mal, acho que o melhor helicóptero que os Estados Unidos tiveram foi o WEI, quer dizer, em termos de sobrevivência. O Black Hawk também é um helicóptero, mas o WEI, você pode enfiar aquele troço de bala e ele ainda vai continuar voando. Especialmente o modelo D e o modelo A. A sobrevivência é máxima. Quer dizer, é preciso meio milagre para derrubá-lo e mantê-lo no chão. Os Black Hawks caem mais rápido. European Union já voou em Black Hawks. Aí, através da cobertura até embaixo e sobrevivi. Isso quero dizer, é o Volkswagen dos helicópteros. Não é chique e... você sabe, Black Hawk. Mas, cara, aquilo é durável pra caramba. Boa analogia. O Volkswagen dos helicópteros. Ele simplesmente continua. Volkswagen. É isso mesmo. Ok, então você tem feridos. Tá 45 graus, você tem que calcular pelo menos 3 litros de água por pessoa lá embaixo. Isso já é muita água para levar.
munição, e aí você tem que, quero dizer, ok, você pode largar tudo isso, mas não pode ficar esperando por muito tempo para resgatar os feridos. Você tem que descer, tem que tirá-los, colocar solos dentro, ou você simplesmente os deixa lá para morrer. Não é Venezuela. Receio que muita gente esteja olhando por esse prisma para a situação e para essas unidades, e não acho que isso seja justo. Situação bem diferente. Quero dizer, veja, em 2003 o exército dos Estados Unidos, considerando que metade do exército iraquiano nunca saiu dos quartéis. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos fez um bom trabalho comprando o apoio de generais. Levou 22 dias para o exército dos Estados Unidos chegar a Bagdá. Estava muito melhor do que está agora, quer dizer, veja as estatísticas de obesidade. No ano passado a taxa de obesidade foi de 22%. E agora mesmo, estávamos fazendo números sobre isso ontem à noite, porque tínhamos alguns dados anteriores para o Fórum da Força Totalmente Voluntária que administramos. E neste momento, você está com cerca de um terço, não, fica por volta de 13% não destacáveis. Isso inclui desde gravidez entre as mulheres até, sabe, alguma doença entre os homens ou coisas do tipo. E, na maioria dos casos, você acaba com provavelmente algo entre a menos que você redistribua tudo, que diga, ok, vou ter só 4 esquadrões em vez de 7, caindo para cerca de 6 homens por grupo de fuzis nas unidades de infantaria. Sério? Sim, o certo é ter 11. Você, na verdade, tem um único grupo de fogo em vez de um esquadrão. Nossa. E isso se espalha por várias outras discrepâncias que reduzem seus 400 mil e poucos soldados para, provavelmente, cerca de 300 mil. E a gente pensa que havia 2,5 milhões de soldados no fim da Guerra Fria. E você pensa, caramba, como encolhemos. Mas eles vão dizer, claro, que a tecnologia compensa. Ah, claro. No fim das contas, é o soldado de combate, não a tecnologia. Sim. Quer dizer, basta olhar para o Afeganistão. Os caras de chinelos com armas leves voltaram ao poder. Por mais tecnologia que haja. Não, toda vez que a European Union menciona isso, na verdade, sempre que falo do Iraque, seja Fallujah ou qualquer uma de nossas províncias, nunca perdemos uma batalha. Nunca perdemos uma batalha. Espere aí, o que você quer dizer com nunca perder uma batalha? Você quer dizer que em todo tiroteio, todo combate no Afeganistão e no Hindu Kush, em qualquer lugar, Kandahar, vocês venceram? Qual é o critério para dizer isso? Mas é isso que eles vão te dizer. Eles vão dizer, sabe, os que se orgulham disso, muitos deles nem se orgulham, eles nem querem falar sobre isso. Especialmente os fuzileiros navais. Mas se achar alguém que queira se gabar do Afeganistão, geralmente ele dirá, nunca perdemos uma batalha. O nosso país simplesmente nos abandonou. Teríamos de nos ter deixado bem antes de acontecerem todas aquelas baixas e de tanta gente ter morrido. É como quem diz, sabe, queremos cuidar das tropas. Querem cuidar das tropas. Então não os mandem para guerras idiotas. Exatamente. European Union disse isso a um senador outro dia, quando ele falou que queria cuidar das tropas e que European Union devia saber que ele estava preocupado. European Union, perguntei, então por que vocês os enviam para essas guerras estúpidas? Isso foi o fim do meu convívio com aquele senador. Pois imagino. Ele teve alguma resposta? Ou simplesmente se virou e foi embora? Ele resmungou, levantou da cadeira e voltou para sua toca. Pois, o que você pode dizer a isso? O filho dele era fuzileiro naval. O filho dele era fuzileiro. Bem, pelo menos ele tinha algo em jogo. A maioria desses centros não tem nada em jogo. Ah, tem sim. Cachim, vindo dos lobistas, como Graham, por exemplo. Ele anda falando de modo diferente agora lá no meu estado natal, a Carolina do Sul. Acho que ele está com medo daquela pediatra que está concorrendo contra ele em outra candidatura, ou está com medo de alguém mais alinhado com a agenda Make America Great Again que vai desafiá-lo na primária, ou de ambos. Bem, ele não é um cara doido, quer dizer, ele é nova-iorquino até a medula. Ele está ganhando dinheiro. Ele repara quando volta de vez em quando para uma reunião pública. Ele presta atenção. Esse é o cara que foi a QVE em 3 dias, ficando no Renaissance. Tenho certeza de que a cobertura do Renaissance não é barata. Gastou $800 mil. E ele declarou isso como despesa. Isso foi há um ano.
Caramba! European Union nunca tinha ouvido isso. Virou um pequeno escândalo depois disso. Mas logo passou. 3 dias em Quive. Quer dizer, o que exatamente você estava comprando por $800 mil em Quive? Garotinhos. Quantos? Quer dizer, aí, meu Deus. Para dizer, esse é o segredo não contado do Lindsay em Washington, no circuito, sabe, por baixo dos panos. As pessoas comentam, você sabe o que o Lindsey Graham é, não sabe? A gente zoava isso uns 20 anos atrás. Acho que esse é o segredo mais mal guardado do Congresso. Se os arquivos do Epstein tiverem algo sobre o Lindsay, European Union apostaria que seja algo assim. European Union ficaria surpreso se os arquivos não tivessem nada sobre o Lindsay, para ser honesto. Quer dizer, esse cara é o segredo mais mal guardado. Quer dizer, o Lindsay de roupas leves e mocassins a Lady Graham. Ele nega veementemente. Na verdade, European Union estava presente uma vez quando alguém teve a ousadia, a cara de pau, como ele disse, de sugerir que isso era na Carolina do Sul. Ele não gostou nada, achei que ia matar o cara com os olhos. Tem que tomar cuidado com esses advogados de combate da Força Aérea. Eles são bem treinados. Eles são capazes de colocar um clipe de papel na sua têmpora num segundo. Aí, European Union, me lembro do Jack Nicholson como o coronel dos fuzileiros navais. Ah, sim. E o jovem Tom Cruise interpretando o advogado. Ele não aguenta a verdade. Ele não aguenta a verdade. Alguém me mandou um pôster dele olhando para a câmera. Acho que é uma cena real do filme. E atrás está escrito em letras grandes: Filho, você não aguenta a verdade. E eles queriam que European Union colocasse isso atrás de mim, quando European Union gravava o podcast. Seria uma boa publicação. Algumas pessoas, nos comentários, nos acusaram. Vocês estão rindo de coisas horríveis. Neste ponto só resta rir ou chorar. Às vezes dá vontade de chorar. É tipo, meu Deus, cara, o que vocês estão fazendo? Quais são os alvos de segunda ordem? Aliás, são as refinarias e coisas assim. Há lugares como Ras Tanura, que tem capacidade de produção de cerca de 6 milhões de barris por dia. Esqueci o nome do outro que agora está ocupando o lugar de número 1. Tem uma capacidade de produção de cerca de 12 milhões de barris por dia. É o oleoduto que supostamente dá aos sauditas outra saída para o Mar Vermelho. A guerra com o Iêmen teve muito a ver com isso. Tentar protegê-lo. Tenho certeza de que eles o atacariam. Podem tirá-lo de operação intermitentemente e os sauditas consertam e tal, mas ainda assim isso interromperia. E há as instalações de produção de hélio, as instalações de produção de ureia no Iraque. Disseram-me que eles não estão totalmente alheios ao fato de que há muita gente no Iraque e muitos grupos por lá, por assim dizer, grupos, não partidos políticos, pessoas que se opõem à infiltração iraniana, por assim dizer, e às milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Então eles os eliminam. Eles sabem quem são. Eles sabem onde moram. Isso é uma das coisas que realmente nos chocou. Não estávamos acompanhando tão de perto, mas alguns de nós estavam e perceberam que eles têm uma inteligência tão apurada que chega a identificar indivíduos que querem eliminar no Egito, no Iraque, na Jordânia e em outros lugares. Mas com certeza eles conhecem os pontos a atingir para pôr essa economia de joelhos. E esses são os alvos secundários. Sabe, os de primeira ordem eram porque se tratavam de instalações dos Estados Unidos, nosso inimigo em seu território. E se houver danos colaterais, pedimos desculpas. Mas vamos enfrentar os americanos. Agora não vamos pedir desculpas pelos danos, vamos fazer. Bem, sabe, a Força Aérea dos Estados Unidos atacou uma base iraquiana, matou cerca de uma dúzia de pessoas há 2 ou 3 dias. Talvez tenha sido há 4 dias. Em que dia estamos? Estamos no dia 31 da Guerra de 4 dias. Não ouvi falar disso. Como fizeram isso? Foi só ataque aéreo e bombas? Mísseis à superfície de longo alcance. Uma coisa que a audiência da Organização das Nações Unidas sobre a escola de Manab fez foi levar muita gente a uma análise minuciosa do que aconteceu. Vi uma ontem que foi excruciantemente dolorosa de ver, porque basicamente dizia que fomos mais burros que merda. Quero dizer, não há como encarar de outra forma.
Fomos nós que fizemos aquilo. Chegou a parecer que foi intencional. Eles até mostraram os dois comandantes. Mostraram o comandante dos dois navios que haviam disparado os Tomahawks. E colocaram um preço sobre eles. Ah, vamos lá. European Union, perdi você? Você congelou por alguns segundos. Você chegou até o preço e aí travou. Sim, isso tenho certeza que saiu do Irã. Os dois capitães, os capitães dos navios, acho que um era comandante e o outro era capitão, e mostraram o nome do navio ali. Colocaram as coordenadas onde o navio estava. Mostraram o lançamento do míssil, a descrição do míssil que foi lançado. Mostrava os dados da câmera a bordo do míssil. Mostrava claramente que, mesmo um adulto, mesmo um idiota, veria pela câmera a bordo que era uma escola, que havia crianças ao redor. E tudo isso foi descoberto pelo Comitê da Organização das Nações Unidas criado para investigar o ataque. Espera um minuto. Espera. Quer dizer que o Trump não falou a verdade quando disse que os iranianos dispararam um Tomahawk contra eles mesmos? Na verdade, não parece nada disso. Surpreende-me que a Organização das Nações Unidas tenha tido coragem de fazer isso. Também. E tão rápido, ainda por cima. Quer dizer, para a Organização das Nações Unidas isso foi um ritmo alucinante. Uma das primeiras testemunhas convocadas foi o ministro das Relações Exteriores, Arati, que é muito articulado, sabe? Você viu em inglês, ele é muito articulado. Ah, sim, isso é bom, muito bom. É como Netanyahu. European Union falo hebraico quando quero falar com meu povo. European Union falo inglês quando quero falar sobre... Exatamente. Ai, caramba! Sabe, a principal testemunha do caso do Iraque e o principal argumento contra a Síria. Mas ele não foi o primeiro a depor. O Irã vai ter uma arma nuclear dentro de mais ou menos um mês. Na verdade, European Union vasculhei e pode ter sido até antes. Mas o mais antigo que encontrei foi um artigo do Jerusalem Post de 1986. Um mês e eles vão ter uma arma nuclear. É o Netanyahu? Não, foi antes do Netanyahu. Então faz 40 anos e eles vão ter uma arma em um mês. Quando o Sharon estava no Salão Oval em abril, acho que foi em 2004. Tenho quase certeza que foi nessa época. E foi quando Bush basicamente olhou para ela e disse: "O Powell acabou de me dar um informe, mas achei que o informe do Powell era bastante preciso." O Sharon disse algo sobre o processo de paz e o Bush o interrompeu e disse: "O processo de paz está morto. O plano está morto. Todo o processo até agora foi completamente sem sucesso. Então, agora é com você." E, sabe, algumas pessoas na sala, inclusive meu chefe, ficaram tipo: "Por quê?" Porque ele tinha acabado de voltar de Ramallah, onde se encontrara com Arafat, e ele tentava desesperadamente reforçar o plano de paz, dar-lhe conteúdo e seguir adiante. E o Bush simplesmente acabou com o plano bem ali, na frente dele. Tenho certeza de que foi orquestrado pelo Cheney e o Bush meio que foi manipulado para fazê-lo. Mas, disse Powell, o Sharon estava tão chocado que dava para derrubá-lo com uma pena, pois o Bush detalhou e disse: "Agora é com você. Faça o que for preciso. Agora é com você." E Sharon, mesmo parecendo um servo parado na luz dos faróis naquele momento, foi direto para casa e começou o que Benjamin Netanyahu está fazendo agora. Sim, lembre-se, ele era ministro da Defesa quando invadiram o Líbano em 1982. Como pergunta final, por enquanto, já que a situação está em constante evolução, qual é a sua opinião sobre o que vai acontecer? Qual a chance de Trump simplesmente declarar vitória e sair, em vez de mandar tropas para esse triturador de carne? 50 e 50. Gosto de pensar que o instinto dele para golpes e o fim desse esquema podem pesar o suficiente. E talvez J.D. Vance tenha coragem suficiente para ir lá e simplesmente enfrentar Jehlo. E ele vai declarar vitória e deixar Benjamin Netanyahu na mão. Aí acho que o problema é o uso de armas nucleares.
Sim, isso sempre é um problema. E o que acontece se eles começarem a usar armas nucleares? Não acho que vai sobrar muita coisa de Israel. Bem, acho que você tem razão. Acho que os militares vão informar Benjamin Netanyahu de que uma só não é suficiente. Vai ser preciso usar várias armas e teremos que colocá-las em todos os alvos conhecidos. Talvez 25 ou 30 armas que ele teria que usar, provavelmente lançadas por submarinos. Do leste do Mediterrâneo e do norte do Mar Arábico ou do Mar de Omã, pelo que European Union sei eles disparam da superfície, o submarino vem quase à tona, a água lava o convés, a plataforma sobe e o míssil, tipo o Tomahawk, é lançado. É uma ogiva de uns 5 a 6 quilotons, suficiente para causar danos significativos, e aí o monstro sai da garrafa. Mas você teria que usar muitas para ser eficaz militarmente. É um país grande. Ah, é um país grande. Depende se explode no ar, na superfície, perto do solo, em alta altitude, ou o que for. Mesmo assim, teria que usar bastante para realmente obter eficácia militar nos alvos que se quer eliminar. Para mim, isso é receita para muita gente começar a se preocupar. Gente que de outra forma não se preocuparia, e talvez entrar na briga, inclusive os paquistaneses. Ah, sim. E se o Irã já tiver isso, falando realisticamente? Sim, e tem aquele lugar pequeno, não muito maior que a região metropolitana de Londres, e com 3 já era acabado. Isso é praticamente tudo o que seria preciso. Tel Aviv, Haifa. E o terceiro seria só por capricho, sabe? Quer dizer, deixa pra lá. Quero dizer, convencionalmente, tem uma usina nuclear a 100 quilômetros ao sul de Jerusalém. Se você acertar aquilo com munição suficiente, ou seja, você tira o sistema de resfriamento e tem um derretimento nuclear. E, como o Ted também apontou, você poderia simplesmente envolver um pouco desse urânio altamente enriquecido numa ogiva cluster Karun Shah e contaminar metade de Israel. Verdade, mas isso não é tão horrível. Isso pode ser limpo. Não é uma reação em cadeia. Você não gostaria de ser quem tivesse que... Verdade. Muito verdade. E como é um ambiente seco, leia Valerie Flames. Acho que é o segundo livro dela. No livro, o terrorista na verdade explode uma bomba suja fora do telhado. E não é nada divertido, com certeza não será. Mas, bem, num ambiente úmido não é tão ruim, porque tende a ser lavado. Parte entra na cadeia alimentar por um tempo, mas tende a escorrer para o mar. Israel é bem seco. Então, de qualquer forma, optar por nuclear acho que é extremamente perigoso. Absolutamente. Sim, sim. European Union não descartaria nada vindo de Benjamin Netanyahu, no entanto. Nada. Absolutamente nada. European Union também não coloca nada além do Trump, mas o Trump ao menos às vezes parece ter um segundo pensamento. Bem, o Trump tem gente ao redor dele que, com sorte, quer ver seus filhos ou netos crescerem. Você acha? Diz um. Vance, fala Tulsi Gabbard. Quer dizer, por mais que ela tenha se vendido, tenho quase certeza de que ela quer. Ela não quer passar despercebida. Com aquela audiência, ela arruinou qualquer possível carreira política futura. Acho que nenhum partido a indicaria agora. Ela foi uma decepção. Quero dizer, desde que o Trump a repreendeu, sobre a questão nuclear do Irã, eles não têm planos de retomar nada relacionado ao nuclear naquele verão. Ela é só uma figurante. A única coragem que ela demonstrou é não ter abandonado essa posição de jeito nenhum. Ela continua sustentando essa posição. Ela é... Bem, você sabe. Quero dizer, você já sabia para que lado isso ia quando Danny Davis ia ser seu assessor. E porque ele não quis bajular os israelenses, eles se recusaram a deixar ele tê-lo. Qualquer um que entrou naquela administração, achando que ficaria livre do lobby pró-Han Israel, do chamado lobby judaico, como John Mearsheimer chama. Era loucura. Sim, totalmente loucura. Dava para ver, cheirava sionismo. Na convenção republicana, a cada 2 bandeiras uma era israelense. Tipo, que diabos? Nesse ponto, quero dizer,
Se na convenção democrata cada duas bandeiras fossem, sei lá, uma chinesa ou mexicana, eles seriam condenados da cabeça aos pés e enterrados de vez. E na convenção republicana você entra lá e a cada duas bandeiras uma é israelense. Tem um cara no palco gritando Israel primeiro. Como assim? Pois, acho que você perdeu um comício. Esse é o outro. A próxima sala de conferência. 95. Acho que foi em 95. O Clinton foi quem começou isso. O Clinton realmente foi a um desses comícios de aclamação. E tudo na plateia à sua frente era azul e branco. E ele adorou aquilo, como o Clinton costumava fazer. E European Union lembro de ter assistido aquilo e pensado, uau, isso não é bom. Não. Não creio. Sabe, European Union tem muitos livros de história, bem, não tantos quanto antes, porque não tenho tempo, mas acho que nunca li na história sobre uma nação pequena, do outro lado do mundo ter tanto controle sobre um país grande, um país realmente grande. A última vez que alguém teve controle significativo sobre nós foi o Império Francês. A França, logo depois da guerra, que achou que a ajuda deles a nós deveria ser retribuída com a nossa ajuda para lutar contra a Grã-Bretanha. E Washington disse, não. Isso. E eles mandaram todo tipo de gente para Washington para corromper nosso governo e tudo mais. Em um momento, Hamilton aconselhou, faça dele um Major General, ponha-o no comando das forças e vamos derrotar os franceses em solo americano. Sim, aquilo foi, mas enfim, o Império Francês era mesmo um Império Francês. Isto é um Estado que, em termos modernos, não significa nada. É como Rhode Island. Isto é um microestado, se aqui é. É o Rhode Island a ditar ordens a um continente. É assim que vão fazer e assim que vão ser. É mesmo. A história vai olhar para isto, se ainda estivermos por cá, e vai dizer, meu Deus, já viram este período único do século XXI? Acho que vão perguntar o que é que eles estavam a fumar. Devia ser algum pocionista muito forte. Quer dizer, é mesmo assim. Quer dizer, olhas para quase toda a Europa, fora a Rússia e a Bielorrússia, e fora do antigo Império Austro-Húngaro, olhas para o resto da Europa e tens de perguntar, o que é que estão a fumar? Não entra combustível, não entra gás. Vão ter metade da colheita, portanto vai haver fome nas classes mais baixas, garantido. E, sabes, a Inglaterra envia 500 milhões de libras para a Ucrânia e 50 milhões para ajudar os nossos sem-abrigo. Se aterrares em Londres, em Gatwick ou Heathrow, e mesmo para seres anti-judeu, vais logo para a prisão. Vão deitar a chave fora. Sim, 1.000 pessoas foram presas no ano passado por crime de pensamento. A cidade mais draconiana e supostamente democrática do mundo livre. As pessoas contam-me histórias horríveis sobre Londres. Os londrinos contam-me histórias horríveis. Também tenho amigos por lá. Ian Proud, por exemplo. Fiz uma entrevista com Ian Proud outro dia. Sim, é um bom cara. Ele disse, cara, não dá para acreditar aqui. Simplesmente não dá para acreditar. Está péssimo. Tenho gente que conheço há décadas, escocesa ou britânica, por lá. E fico chocado com a rapidez com que tudo está a degradar-se. Quero dizer, olha, a Rússia teve 400 detenções no ano passado por publicações extremistas na internet, coisas assim. E metade dessas pessoas, acho, ou um terço, foi libertada após audiências. E a Rússia tem 150 milhões de pessoas, o Reino Unido tem cerca de 40 milhões de pessoas e são 15 mil. Pois, era isso que ele estava a dizer. Falava do rei e dizia, European Union não queria estar no lugar dele. Sei que ele está angustiado. Sei que está angustiado, mas não sabe o que fazer. O convidado favorito do rei é o Zelensky. Dá-me mais dinheiro. Eles estão literalmente... Estava a ver um programa em que falavam sobre isso. Estão literalmente a libertar estupradores e assassinos da prisão para pôr. Pessoas que deram uma curtida num post no Facebook, não tenho palavras para isto. Estão a construir novas prisões porque não têm espaço suficiente. Quanto tempo até começarem simplesmente a executá-los? Quer dizer, é assim que normalmente acontece. Sim.
Não é uma boa situação. Não. Definitivamente não é boa para a direção que a Europa está a seguir agora. Da Alemanha à França e à Grã-Bretanha. A Noruega? Ouço histórias horríveis da Noruega vindas de pessoas que conheço há muito, pessoas decentes, e elas não conseguem acreditar no próprio país. Não acreditam no seu povo. Sim. No que... Quero dizer sim, falo com o Glenn. O Glenn, pelo menos, tem uma saída. A mulher e os filhos têm cidadania russa e, se mais nada, há uma fronteira na Noruega com a Rússia. Portanto, podem meio que fugir nessa direção. Mas, quero dizer, se és aquele jornalista alemão de ascendência turca, aquele que foi sancionado, ele não infringiu nenhuma lei. E a União Europeia sancionou Son, por isso não se pode comprar, não se pode vender, não pode trabalhar, não pode receber presentes. Eles estavam a sobreviver. Quer dizer, ele tem esposa e 3 filhos. Eles sobreviveram com o trabalho da mulher em contabilidade e agora todas as contas bancárias dela foram encerradas e não podem sair da Alemanha. Não o deixam sair. Então ficam ali e morrem de fome. É uma lição exemplar para toda a gente e a União Europeia também o descreve assim. Ele está apenas a exercer a liberdade de expressão, o que não é ilegal, mas as sanções existem para ensinar como se deve exercer a liberdade de expressão corretamente. Ser a lição exemplar de morrer de fome soa dama ao primeiro capítulo de Mussolini na Itália. Bem, ainda não chegamos às divisões mais extremas, por isso acho que ainda há espaço para piorar. Não sei para onde a Europa vai. A Europa preocupa-se-me tanto quanto o meu próprio país. Sim, é insano. É simplesmente insano. Bem, senhor, não quero prendê-lo muito tempo, mas acho que provavelmente temos um... Já lhe perguntou ao Putin porque é que ele alguma vez quis fazer parte da Europa? Sem mim? European Union, digo-lhe. Digo-lhe eles sem rodeios. E foram os últimos anos que abriram os olhos a muita gente. Eles acreditam no alarido. Quando dizes às pessoas como as coisas realmente são, elas não querem ouvir. Não pode ser tão mau assim. Sabes, há uma doença chamada sonho americano. As pessoas veem Hollywood e pensam que toda a gente vive assim. Quando tentas explicar que não, que as coisas são muito piores, o sonho americano foi nos anos 50 e 60, e eles não querem ouvir isso. Tive uma rapariga a dizer, "Mam, não destruas o meu sonho americano." European Union, fiquei tipo, tudo bem, chega, tanto faz. Eles estão doentes na cabeça. Absolutamente não querem encarar a realidade do que se passa no Ocidente. Agora há bem menos desse tipo de gente, mas são crentes fanáticos. Há muita gente assim neste país. Eles olham à sua volta, veem o que veem e ainda assim acreditam. Sim, é incrível. Acho que foi a Sylvia Plath. Talvez. Não lembro qual poema. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não escutam. Bem na sua frente, e você não consegue ver. Meu falecido pai dizia, é recessão quando você está vendo isso na televisão. É depressão quando você perde o emprego. Essa é a realidade. Ok, então, sabe, a rede de notícias Cable News Network diz que algo está ruim, mas European Union ainda estou vivendo decentemente. Mesmo com todos os meus vizinhos desempregados. Nossa, é uma bagunça, é mesmo. Vamos torcer para termos algo melhor para comentar em uma semana mais ou menos. Sim, vamos torcer para chegarmos pelo menos ao ponto em que ele diga que estamos vitoriosos, cumprimos tudo o que queríamos, então estou voltando para casa. Voltem para casa, rapazes. Ah, sim. Rezo para que ele tenha um pouco de juízo. Tenho a sensação de que ele vai ter que ir na direção oposta. European Union também diria, European Union, sei que ele não vai fazer isso, mas European Union diria, volte para casa para ficar. Sabe, isso me deixou pasmo. Saiu um artigo dizendo que 70% das armas pesadas, e quando digo armas pesadas, armas pesadas estão nas mãos dos cartéis que têm campos de treinamento. Quero dizer, já não são mais bandidos correndo por aí com fuzis de assalto. São soldados de combate duramente treinados. E eles têm ex-membros das Forças Especiais dos Estados Unidos, das Forças Especiais da Guatemala e assim por diante treinados. Quer dizer, agora são unidades de combate sérias. 70% das armas pesadas deles vêm da Ucrânia. Se você conseguir colocar as mãos num livro, pode ter lido um do Misha Glenny chamado McMafia. Não vou dizer que é um livro maravilhoso. É um livro incrivelmente informativo.
Fizeram uma adaptação para a tela com atores muito talentosos nos papéis principais. Eles cometeram um erro. A Home Box Office fez a adaptação e usou o último capítulo que destacava a principal participação de Tel Aviv numa economia clandestina de 5 bilhões de dólares, liderada pelo tráfico de pessoas, meninos e meninas, e pelo tráfico de órgãos, drogas, claro, automóveis e por aí vai. Então, por terem destacado Tel Aviv e feito do principal mafioso naquele caso um judeu, a obra foi retirada do ar. Tenho certeza. Mas aquele livro está se confirmando com força. Naquela época, a economia paralela era de 5 trilhões. Agora são 11 trilhões. Jesus, 11 trilhões. Sim, e isso criou o que você acabou de descrever. Criou exércitos para defendê-la. 11 trilhões, sim, com armas e tudo mais. Isso dobrou desde 1990. Acho que o livro saiu em 1992 ou algo assim. Dobrou. E isso é algo que venho dizendo há algum tempo. A União Europeia não tem a menor ideia do monstro que criou na Ucrânia. Porque quando esta guerra acabar, e não vai sobrar muita coisa na Ucrânia, porque tenho certeza de que os poloneses e os húngaros vão recuperar seus territórios, vai haver pelo menos 100 mil, se não mais, desses caras de diferentes batalhões da Schutzstaffel armados até os dentes. Eles já estão treinando. Eles treinam os jihadistas islâmicos na Síria, eles treinam os vários jihadistas islâmicos no Sahel, eles treinam os cartéis mexicanos e colombianos no uso de drones, em guerra com drones, eles treinam qualquer um que pagar, eles não dão a mínima, eles são amorais, e agora já estão ativos nas máfias europeias e vão simplesmente despejar armas e oferecer treinamento. Pois é, a última coisa que eu vi, realmente abominável, é que Netanyahu aparentemente teria pedido ao Trump permissão ou algo assim para matar o líder em Damasco. Sério, ele tem medo dele. Abdullah Jalani. Além disso, ele quer a Síria. Ele quer o máximo possível da Síria. Ele pediu. Acredito. E o Trump lhe disse, espera. Não espere. Dê um pouco de tempo. A European Union pretende fazer. Bom, tivemos o Marco Rubio, claro, dizendo que não há garantia de que ele estará no poder daqui a um ano. Ele já disse isso. Então é um indício. European Union, acho. Não tinha a música de fundo. Se tudo seguisse o que as pesquisas e o sentimento do país indicam, a raiva popular, incluindo uma parte significativa do movimento Make America Great Again que agora se vê, e que levou as eleições de meio de mandato a uma derrota retumbante para os republicanos. Teríamos um comitê conjunto de impeachment em 6 semanas e levaríamos os artigos de impeachment à Casa Branca dentro de 6 meses. E seriam exatamente como ocorreu com Dick Nixon. Seriam tão contundentes que seriam apresentados a ele, como foram a Dick Nixon, pelos líderes de seu próprio partido. E ele ou optaria por se aposentar, renunciar ou coisa assim, ou aguentaria firme e seria submetido a impeachment. Mas então teriam de ir até a Casa Branca com os marechais federais, e Frogmark saiu da Casa Branca. Bishursi Saman. Aramba. Mas European Union não acho que isso vá acontecer, porque acho que ele tem o Hexet e outros trabalhando em metodologias para garantir que isso não ocorra. Haverá eleições. Acho que esse é o primeiro item da metodologia dele. E ele ainda tem apoio suficiente, especialmente de Tooney e Johnson para fazer isso. Para cancelá-las. Ou pode simplesmente fraudar do mesmo jeito. Quer dizer, os democratas fraudaram, ele vai fraudar, todos eles fraudam. Quem tiver as chaves das máquinas. Quer dizer, se você usar a votação eletrônica é a pior coisa que se pode fazer. Acho que essa é uma das razões pelas quais ele quer acabar com todas essas outras formas. Ele quer acabar com elas porque quer que a única forma seja tão manipulável por ele que ele possa controlar a pêndula. Ele aprendeu com o fato de ter sido derrotado pelos democratas fazendo exatamente a mesma coisa. Se não estiver no papel, não vale nada. Eles fraudaram tanto em Ohio que os democratas aprenderam e retribuíram com fraudes.
E quando Karl Rove estava na Fox News e disseram, Ohio está indo para Biden, e Rove disse, não, isso não pode ser, isso é impossível, porque o Rove sabia que tinha trapaceado do mesmo jeito que em Ohio. Mas os democratas trapacearam melhor do que ele. Lembro que, para ser justo com o Trump, ele realmente foi roubado. O momento em que a vitória do Biden apareceu foi às 3 da manhã nos Estados Unidos, mas era meio-dia aqui. E European Union estava checando e, do nada, os números disparam. Tipo uns 10, 12%. De onde diabos isso saiu? Que sacos extras de votos começaram a contar? É gigantesco. Tivemos uma grande virada azul na Virgínia. O condado de Fairfax, onde a European Union mora, tem quase tanta população quanto o resto do estado. Então o que acontece? As urnas fecham na Virgínia e os condados vermelhos estão ganhando, talvez por 3 ou 4 pontos percentuais. Aí contam o condado de Fairfax e vai esmagadoramente para os democratas. É um fenômeno conhecido em muitos estados. Isso não é ilegal, é só o funcionamento do sistema. E incento, possere, a ser um nós. Pois é, vamos ver. Acho que vamos ver. Senhor, obrigado pelo seu tempo. Claro, obrigado pelo seu tempo também. Acho que passamos do tempo. Vamos ver o que vão dizer nos comentários. Vocês falam demais, a gente já desligou você. Aquele 2 fuzileiros navais completamente malucos. Muito obrigado. Se você ficou até o fim deste episódio, você é um verdadeiro ouvinte hardcore. Na verdade, cerca de 67% do meu público é dos Estados Unidos. Ah, é? Quando faço episódios em russo, por muito tempo achei que estava falando com russos. Os russos são cerca de 6-7% do público dos episódios em inglês. E nos episódios em russo, eles são obviamente a maioria. Mas todo mundo reclama porque, quando trocam do russo para o inglês ou do inglês para o russo, o tradutor automático do YouTube tem as vozes mais irritantes e ninguém suporta. As pessoas começam a ler as legendas porque não conseguem ouvir as vozes que o sistema escolhe. Na Al Jazeera, o tradutor no meu ouvido tem que ter voz para ser tradutor e ritmo. O ritmo é muito importante. Tipo as pessoas das Nações Unidas ficam lá traduzindo na hora, tão rápido quanto sai. Esse cara ficava tipo... qual é aquela palavra em inglês? Já teve alguns programas com árabes que tinham um único tradutor e ele estava traduzindo para o russo. Talvez a European Union devesse pedir para ele traduzir para o inglês. Talvez isso fosse melhor para ele, mas ele perde tipo metade do que está acontecendo. Você fala um parágrafo e ele te dá uma frase. E todo mundo está falando. A maioria está falando em árabe. Tem alguns que falam inglês ou russo, mas quase todo mundo fala árabe e estão falando super rápido. E ele pega só uns trechos e pedaços. Tipo... Só espero que você traduza a minha parte direito. European Union não consigo, sabe? Não faço ideia. European Union nunca poderia ser tradutor. Já fui tradutor porque falava, ei tenente, ou ei capitão, vem aqui. Você pode traduzir. E European Union detesto fazer isso. European Union estava traduzindo para o General Spock e o General Meigs. E o general dos Estados Unidos Meigs, sim, foi na Bósnia, Montgomery Meigs, isso. E o General Spock, que comandava as forças aerotransportadas russas. Em algum ponto, a European Union me confundi e comecei a traduzir russo para russo, inglês para inglês, e os dois me olhavam tipo, o que está acontecendo aqui? E levou alguns minutos até a European Union perceber, merda. Sabe, o pai dele foi um general muito famoso. Você provavelmente sabe disso. O pai dele foi um general muito famoso naquela época. Acho que foi na época da Guerra Civil. Ou talvez o avô dele. De qualquer forma, Montgomery Meigs tinha um nome famoso nas Forças Armadas dos Estados Unidos.
Acho que vem de família. Tem um ditado russo. Os generais também têm filhos e estão atrás de promoção, e agora também têm filhas. Não deixe suas filhas se meterem com esses caras. Ai, meu Deus, essas... Como o European Union disse, como você disse, um dia vão perguntar o que essas pessoas estavam fumando, que diabos havia de errado com essas pessoas no começo. E o que houve com o povo americano para colocá-los lá? Bem, pelo menos houve alguns protestos contra a guerra. Quero dizer, o movimento anti-guerra nos Estados Unidos simplesmente morreu. Houve um evento no Kings que acabou de acontecer. Ainda não vi os números finais, mas sei que por aqui foi enorme. Ouvi dizer que, por causa do tempo melhor, foi massivo por todo o país, mas não sei quais são os totais finais. Foi encenação ou foi de verdade? Não, este foi de verdade. Este foi o protesto no Kings. Sim, sim. Quero dizer, foi pago ou as pessoas realmente foram? Foi espontâneo por todo o país. Houve orquestração de grandes multidões em lugares como a Califórnia. Mas aqui em Falls Church, provavelmente havia 10.000 pessoas na rua. Em Viena, provavelmente mais 10.000. Em Arlington, havia quase 100.000. Então, nesta área, as pessoas saíram em massa, com cartazes ridicularizando o Trump e gritando "No Kings". Nós não queremos reis, sabe? Não é um rei, é um César. É mais apropriado chamá-lo de imperador. European Union o chamaria de Calígula ou Nero, algo assim. Acho que Nero fica melhor, sabe? Bem, não sei. Embora Nero pudesse tocar violino, não tenho certeza. Espera aí, o Trump tem um cavalo preferido? Então ainda não pode ser o Calígula. Ele mandou as esposas e filhas dos congressistas se prostituírem para cobrir o déficit orçamentário? Isso. O Calígula fez isso. Pelo menos ele tinha uma política sensata para tentar curaná-los disso. Você tem que ler o livro da Mary Beard, 12 Césares. É um período em que você passa a ver Marco Aurélio, Augusto, Domiciano, Nero, Calígula, Cláudio, de um jeito totalmente diferente. Mas essa visão é dada por meio de algumas das maiores obras de arte do mundo. É uma forma única de olhar para o Renascimento, essencialmente, e para o que veio depois, como o Impressionismo, e ver o quanto Roma influenciou isso e o quanto sentiam sua dívida com Roma, mesmo sendo corrupta para valer e fazendo Epstein parecer criança. Eles faziam orgias e coisas assim, que incluíam meninos e meninas e... mas eles praticavam canibalismo. E Tiziano tem algumas das mais belas pinturas sobre isso. Grandes quadros dessas orgias. E as mensagens nessas pinturas que a Mary Beard analisa, sabe, ela diz que todo mundo chega ali em Lorenza, ou na National Gallery, em Londres, ou onde for, chegam e ficam tipo, uau! E olham para elas. E ela diz que muitas vezes não estão olhando para a pintura pelo motivo óbvio, porque a pintura em muitos casos ridiculariza esses Césares e o estilo de vida deles. É uma abordagem totalmente diferente para apreciar isso. Roma tinha problemas, para dizer o mínimo. Com certeza. E, de novo, o mesmo vale para as elites, tipo Epstein. Meu Deus, tenha misericórdia. Quem não? Pois é, formadas por humanos, somos uma espécie horrível. Temos mesmo essa tendência, não temos? Como disse o paleontólogo, somos a única espécie na Terra que gosta de se autodestruir. Fazemos isso só por brincadeira. E, de alguma forma, acabamos de chegar. Tomara que continuemos. Você precisa ir, European Union precisa ir, estamos ficando animados demais. E é período de jejum, então não bebi nada faz muito tempo. Não. Droga, European Union te mandou algo.
Bem, a Páscoa é dia do Zé. Ah, verdade, isso mesmo. Minha filha é católica, então ela fica me lembrando. European Union, digo, o quê? Páscoa? Páscoa? O que é Páscoa? Você não sabe o que é Páscoa, pai? Você esqueceu de tudo? Depois disso, você pode tomar umas cervejas e falar, ai meu Deus, estou esperando o Natal. Estou esperando o Natal de novo. O ponche de ovos. Tudo bem, senhor. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. E, com sorte, da próxima vez teremos temas melhores e mais agradáveis para falar. Espero mesmo que possamos falar sobre o fim da guerra. Não estou contando com isso, mas seria ótimo. Nós dois poderíamos morrer se segurarmos a resposta. É verdade, verdade. Obrigado a todos. Muito obrigado por terem participado. Desculpem nossas brincadeiras.